vocês sobre um tema muito legal, que eu vou falar daqui a pouco. E não sei se vocês repararam, se vocês perceberam, mas a gente está vindo numa série de pregações acerca de vida saudável. Então, a gente ouviu sobre identidade, né? O Lori leu o Salmo 139. A gente ouviu que nós temos um Deus que está de braços abertos para acolher aqueles que estão cansados. A gente também ouviu do Luquinhas que a gente tem que resolver os nossos BOs. No Johnny, semana passada, que nós temos que ter os olhos limpos. Então, a gente está vendo muitas pregações que elas ensinam a gente a como ter uma vida saudável. E aí, eu vou começar a entrar no tema agora, que é assim. Vamos lá, acompanhem comigo. Quem aqui tem uma rotina muito corrida? Olha só, tem gente que tem uma rotina tranquila. Senhor, queria. Olha, spoilers. Você está na escola e você tem que fazer trabalho da escola, tem que estudar para a prova, tem que ir para a faculdade, tem que correr, tem que, meu Deus, fazer lição de casa. Minha mãe pediu para eu lavar a louça e agora, socorro, eu odeio arrumar minha cama. Então, está o tempo todo acontecendo muitas coisas. Só que aí, se você parar para pensar, aqui na galera, você encontra muita gente, né? Gente, eu não vou nem parar para contar quantas pessoas tem aqui dentro. Lá embaixo, então, vixi, só Jesus na causa para saber contar ali. Quando você vai para a escola, você encontra mais gente. No ônibus, você encontra mais gente. E você vai encontrando pessoas. Só que aqui é que a gente pode perceber que cada pessoa que a gente encontra é diferente uma da outra. Não é verdade? Nossa, gente, vamos, interação. Não é verdade? Sim. Ó, agora vocês vão ter que manter assim, entendeu? Vão ter que segurar a resposta forte. E é legal que se a gente parar para conversar com cada pessoa, ela vai ter um propósito diferente, ela vai gostar de coisas diferentes. Algumas podem ser até parecidas com a sua, ou você pode simplesmente odiar. Aí eu vou lançar uma polêmica, bolo de morango, tem gente que ama, tem gente que odeia. Aí, ó. Eita, é forte. Então, o que a gente pode começar a pensar acerca disso? Que cada um de nós foi criado de um modo especial e admirável, certo? A palavra diz isso. E, além disso, que nós somos um corpo. E que cada um de nós tem uma função nesse corpo. E o Cristo é a cabeça. Todo mundo concorda com isso? Que bom. Ufa, que bom, né? Senão vocês teriam que lidar com Paulo, não era nem comigo. E o tema de hoje é comparação, uma venda na vida saudável. A gente vai falar sobre isso, mas primeiro eu vou querer que vocês abram a Bíblia de vocês em Romanos 13, do versículo 3 até o versículo 8, a gente vai dar uma lida. E só um ponto aqui. Esse é o texto do final. Então, a gente vai ler o texto do final, agora no começo, para que a gente possa entrar com algo na mente, para depois ter uma perspectiva, tá bom? A maioria abriu? Eu vou aproveitar para beber água. Gente, esse é o momento perfeito, sempre. Então, eu vou esperar um pouquinho. Foi? Olha só, essa é crente. Eu vou começar a ler. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Amém? Vamos orar? Eu vou pedir para todo mundo fechar o olho, tá bom? Fecha todo mundo o olho. Eu estou de olho aberto, estou vendo, tá? Você não fechar. Fecha todo mundo o olhinho.
Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por esse tempo que nós estamos tendo aqui, Pai. Quero te pedir, nós queremos te pedir para que o Senhor venha falar com cada um de nós, Senhor. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Então, Senhor Jesus, fale com a gente, em nome de Jesus. Amém. Vira para a pessoa que está... Gente, eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer hoje. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não fala comigo. Gente, era uma frase. Vai, de novo. É só a frase, hein? Não fala comigo. Vai todo mundo prestar atenção agora? Eita. O delay está ainda aqui, ó. O eco está batendo ali. Ó. Não fala comigo, não fala comigo. Eu fiquei de mandar um beijo para minha família. Beijo, família. Amo vocês. Enfim, vamos lá. A comparação entre duas ou mais coisas, ela é completamente normal na nossa vida, certo? A gente para ouvir 30 mil versões de Yeshua do José Júnior, e fala, essa daqui é a que me agrada mais. A do Som do Reino, que foi que a gente cantou hoje aqui, gente, ela é incrível, mas tem a versão acústica. Aí você começa a falar, qual que é a melhor? Qual que eu gosto mais? Ou você vê 10 mil opções, em nome de Jesus, um dia, se Deus quiser, 10 mil opções de milkshake no Galera's Burger, e você começa a comparar. Desculpa, Jones, 10 mil é muito, né? Tá tudo bem. Se depender do Léo, tem 10 mil mesmo. Mas, assim, você toma um e fala, esse daqui é muito bom. Toma o outro e fala, esse daqui também é muito bom. Qual que eu prefiro? E você começa a comparar as duas coisas. Então, é completamente comum que a gente acabe fazendo isso mesmo. Só que, quando isso começa a entrar sobre o eu e o outro, aí o buraco é muito mais fundo. O negócio começa a ficar pesado. E quais são as coisas que a gente acaba fazendo em comparação na nossa vida? Tudo. A gente compara altura, a gente compara jeito de falar, jeito de pregar, jeito de andar, a gente compara tudo com as outras pessoas. E, infelizmente, a nossa perspectiva tende a ser aquela famosa frase do a grama do vizinho é mais verde. E aí, a gente cai numa armadilha que podem gerar feridas que são curadas a longo prazo, ou que às vezes ficam lá e você nem sabe que elas estão lá, até que em determinado momento você perceba que, meu Deus, socorro, eu sou um lixo. Ou, meu Deus, socorro, eu sou incrível. Acontece. E para isso, para falar de comparação, a gente vai falar um tema, tá? Acompanhem comigo. A gente vai falar um tema sobre essa comparação, e aí a gente vai usar um versículo que vai rebater essa comparação, tá bom? O primeiro tópico, para quem está anotando, é heróis da fé. Aí, eu vou explicar agora por que é heróis da fé. Se você está lendo no plano de leitura da galera, você já viu muitas histórias, muitas, que vai de um cara que comia gafanhoto até um outro que foi arrebatado de um lugar, foi parar no outro lugar como um teletransporte. Quem está duvidando está em Atos 8, 39, 40, depois você lê na sua casa. E aí, a gente começa a olhar e tem muitas histórias diferentes. Um texto muito interessante, que é Hebreus 11, o autor, ele traz para a gente os heróis da fé, ou os exemplos de fé, como está na NVI, e são muitos mesmo, que ele até fala assim, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Então, é muita gente, é muita coisa. E aí eu vou pedir para que vocês abram em Hebreus 11, no versículo 7, e aí a gente pula lá para o 17 depois, tá bom? Quando forem achando, vocês soltam um amém, para eu ter uma noção. Foi? Eita! Hebreus 11, versículo 7. Vou ler aqui, tá, gente? Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E aí a gente pula lá para o 17, tá bom?
Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência há de ser considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Amém. Aí, eu vou fazer vocês imaginarem um pouquinho que como seria se Abraão tivesse parado o que ele ouviu do Senhor, vai lá matar seu filho. Imagina, não foi com essas palavras, né? Mas vai lá. E aí, ele parasse assim e falasse, Deus, está de sacanagem. Está de brincadeira com a minha cara? Que graça tem eu ter um filho? Aí, eu tenho que matar esse filho. Eu queria ser que nem Noé. Porque Noé, ele construiu uma arca e todo mundo fala disso até hoje. Só que aí, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que as duas histórias, elas são inspiradoras. Tanto a de Noé quanto a de Abraão, elas trazem características para nós, da fidelidade do Senhor, do caráter dele. E como seria se Abraão simplesmente comparasse a vida dele, aquilo que o Senhor estava entregando, com a vida de Noé? Certamente nós não teríamos uma das maiores histórias que mostra como é ser um amigo de Deus, como é conhecer o Senhor, a tal ponto de saber que Ele não é um Deus que vai simplesmente virar a cara, que vai mudar e falar assim, eu prometi para você esse menino, mas agora eu já não quero mais ele, mata ele aí. É sobre conhecer ao Senhor a ponto de que, se Deus pediu algo, Ele não pediu sem motivo. E que Ele seria capaz de dar um novo um bichinho para matar no lugar do menino, ou simplesmente ressuscitá-lo dos mortos. Muitas vezes, a comparação no quesito dos pedidos e do propósito que Deus tem para cada um de nós, coloca uma venda. O termo ele fala, comparação, uma venda na vida saudável, porque cada comparação coloca uma venda nos nossos olhos, nos impedindo de ver alguma coisa. E a comparação com o propósito que Deus tem na nossa vida, com a vida do amiguinho, faz com que a gente não olhe a preciosidade que existe no propósito que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Nos faz que a gente não aceite o que Ele tem nos dado e impede que a gente viva o propósito que a gente nasceu para viver. Muitas vezes a comparação ela nos coloca num lugar muito perigoso. Da gente parar e falar assim, eu sou pequeno demais. A gente não faz nada além da graça do Senhor. É muito difícil, por exemplo, estar aqui em cima falando com um monte de gente olhando para a sua cara. E sabendo que aquilo está gravado e que alguém pode, sei lá, tirar um trecho e você virar meme na internet. Pode acontecer um monte de coisa. Mas aí é só pela graça do Senhor. Então, assim, às vezes você vai olhar para o seu propósito e vai falar assim, eu não sou bom, não. Senhor, escolhe outra pessoa, por favor. Faz alguma coisa. Ou faz com que a gente se ache a melhor pessoa do mundo, né? O famoso alecrim dourado, tipo, nossa, esse chamado é top. Eu gostei. Esse daí é bom. A gente pode cair nessa armadilha de ou você está muito lá em cima ou você está muito lá embaixo. Mas o que eu digo para vocês é que nós fomos criados para servir a Deus, para ter um relacionamento com o Senhor. E uma vida que é vivida dentro do propósito que o Senhor tem para nós é uma vida saudável. Porque quem conheceria mais a criatura do que o próprio Criador? Quem saberia qual o propósito te dá, senão aquele que te criou? Em Efésios 4:11, eu vou falar rapidinho, se você tem velocidade aí, pode abrir, mas eu vou ler rapidinho. Em Efésios 4:11 a gente lê, Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E aí,
se a gente levar em consideração essa parte, a gente pode parar e pensar. Dentro desses, existem aqueles que vão pregar num púlpito. Existem aqueles que vão pregar em praças. Existem aqueles que vão servir aqui na frente e aqueles que vão servir no house. Você olha lá, você não enxerga ninguém. Quase. Só quando alguém está de pé, aí você consegue ver alguma coisa. Mas, assim, cada um é essencial para o funcionamento. E por que nós somos essenciais? Por que existe a diferença? Por que todo mundo é importante? A partir do versículo 12, a gente consegue ler que existem com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Existe um propósito dentro disso tudo. Não é somente... uma coisa que Deus falou muito comigo na pandemia, que eu lembrei agora, é que o meu chamado, ele não é para mim. O meu chamado é para a igreja. O seu chamado não é seu, ele é para a igreja. Porque do que adianta o Senhor me entregar um chamado pastoral se eu não tenho quem cuidar? Do que adianta o Senhor me entregar uma palavra para falar se não tem quem ouça? Então, o seu chamado, ele não é seu. O seu chamado, ele é para a igreja. Para o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Não mate a vida que o Senhor preparou para você ao querer viver a do amiguinho. Não mata essa vida. Não exclui isso. Não tira aquilo que o Senhor pensou, aquilo que o Senhor preparou. Gente, quando criança, eu gostava de imaginar que nós éramos, antes de nascer, que nem massinha na mesa de Deus. Aí ele pegava as massinhas e ele começava a fazer cada um, entendeu? Na minha cabeça era assim que funcionava o negócio. Ele pegava, fazia um bonequinho de como eu era, e aí ele pegava um papel, escrevia as minhas características de como eu sou, e ele enviava o bonequinho junto com a carta, entendeu? Era assim que funcionava a minha cabeça. Na minha cabeça era isso. E eu, pensando nisso hoje, até que a Sabrina, de 6 anos de idade, tinha alguma coisa na cachola. E aí, faz sentido, cara. Porque imagina, Senhor, eu vou criar o Japa, para o Japa fazer... Tem muitos apelidos para você, né, mano? Seu nome é Lucas, né? Tá. O Lucas, Deus falou assim, vou criar o Lucas do jeito dele, com o cabelo dele, porque isso vai inspirar não sei quem lá na frente, vai inspirar a escola dele, vai tocar a escola dele, para que eles possam me conhecer. Cada um aqui tem uma coisa, é tão legal isso, gente, eu sou fascinada por isso. Cada um tem a sua particularidade, então não mata a vida que o Senhor te preparou para querer viver o do amiguinho. O segundo tópico é linha do tempo. E aí, eu vou sair dessa coisa que muitas vezes, ela aparece lá em cima, sabe? Que você tem que pular para alcançar, que é o propósito. Muitas vezes é muito difícil entender essa parte toda. Então, vamos para uma coisa mais cotidiana, um negócio mais dia a dia. Nós temos, gente, um grande superpoder, todos nós. Nós somos heróis. E o nosso superpoder é achar que nós estamos atrasados. A gente sempre para e fala, cara, eu estou atrasado. Eu estou ficando para trás. Meu Deus, e agora? E agora, o que eu faço? E quando a gente cai nesse lugar de nós estamos atrasados, a gente abre a porta da comparação e fala assim, ok, socorro, alguém me ajuda. E a gente começa a entrar em desespero. E eu vou contar uma história para vocês, que ela é muito engraçada e muito esquisita ao mesmo tempo. Em 2017, eu estava no 8º ano do Fundamental. Aí, o que aconteceu? A minha sala ela era um pouco caótica, assim, um pouquinho só.
E uma amiga minha, ela começou a namorar um outro colega de uma outra sala, com 13 anos de idade. Aí, eu, né, fiquei tipo, pô, mano, o que você tá fazendo da sua vida? E aí ela chegou em mim e falou assim, Sabrina, cuidado. Gente, ela usou esse tom, sem brincadeira, cuidado. Falei, por quê? Ela, porque se você não fizer nada, você vai ficar pra titia. Gente, eu fiquei incrédula. Eu fiquei parada olhando para a cara dela, falei, ela não disse isso para mim. Não acredito. Aí a pergunta que parava na minha cabeça, sabe aquela cena quando o desenho animado ele cai e parece um monte de passarinho voando na cabeça dele? Era exatamente o meu sentimento. E os passarinhos ficavam andando aqui na minha cabeça falando assim, só porque eu tenho 13 anos e não namoro, eu vou ficar para titia? Titia. Titia. Aí, a minha decisão foi ignorar a minha amiga e falar, tá, né? Obrigado, Senhor. Aleluia. Só que, por que isso é tão impactante para a gente? Por que era uma preocupação da minha amiga? Porque são fatos cruciais na nossa vida, né? Você para e você senta assim numa cadeira e fala, com quem que eu vou casar? Quantos filhos eu vou ter? Qual vai ser o nome deles? Como vai ser meu casamento? Qual é a cor que eu vou escolher? Mas qual faculdade eu vou fazer? Será que eu vou passar nesse vestibular? Será que eu vou virar a tia dos gatos? Será que eu vou ter um emprego? Gente, eu não ia ser a tia dos gatos, tá? Eu tenho alergia. Mas, enfim, é só porque daqui a pouco eu vou entrar nesse ponto, vocês vão entender. E quando a comparação entra, vamos lá, a porta da comparação de novo. Quando você abre a porta da comparação nesse sentido, você entra e fala assim, cara, eu sou horrível. Eu estou perdendo tempo. Mas deixa eu te contar, você não está perdendo tempo. Se você cair nessa armadilha, você vai perder fases essenciais da sua vida. Você não vai perder tempo. Você vai perder fases da sua vida, processos essenciais para você se tornar quem você deve ser. Sabe quando você é criança, eu acredito que todo mundo passou por isso, em um determinado momento você achou que conseguiria comprar um parque de diversão com uma bala Sete Belo e fala assim, ai, como eu queria ser adulto. Gente, foi muito específico, mas eu nunca pensei isso, tá bom? Mas a parte do, ai, como eu quero ser adulto, isso eu já pensei. Todo mundo já deve ter pensado nisso. Por que eu não posso usar a faca da cozinha? Por que eu não posso fazer não sei o quê na cozinha? Gente, a cozinha para mim era um lugar muito tenebroso. Eu morria de medo de me machucar lá. Então, eu pensava assim, ai, como eu queria ser adulta. Porque pelo menos daí eu podia fazer posso fazer os meus próprios bolos. Posso fazer o que eu quiser. Posso comprar um parque de diversão com uma bala Sete Belo. Aí você cresce e descobre que um parque de diversão com certeza vale muito mais que uma bala Sete Belo. Só que aí, é disso que a gente está falando. E a venda que a comparação na nossa linha do tempo coloca em nós, é que nós não devemos viver essa fase que nós estamos vivendo. A gente fala assim, ah, não. Quer saber? Eu vou sair pegando todo mundo mesmo, eu vou namorar todo mundo mesmo, não tô nem aí, que não sei o quê, blá, 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 blá. Você começa a pensar umas loucuras, gente do céu. A nossa cabeça, ela é um ninho muito... Vocês já brincaram de elástico? Daqui quando vocês começam a fazer um negócio? É um negócio aquilo lá é pior, entendeu? Nunca consegui fazer. Mas aí você... Tá assim, no meio de um monte de corda e fala, para onde que eu vou? É isso que a nossa cabeça fica, na hora que a gente coloca essa venda de, cara, eu estou perdendo tempo. Eu pergunto para vocês, porque é algo que eu simplesmente não consigo medir, porque não tem como eu saber, eu não consigo voltar no tempo para descobrir. Mas e se eu tivesse tomado a decisão errada em 2017? Cara, que vida que eu teria vivido? O que eu estaria fazendo hoje? Existe um tempo, existe um processo. Para você chegar onde Deus criou você, tem um tempo certo para cada coisa. E aí, entrando nisso,
Eu quero ler com vocês um dos textos mais legais que existe na face da terra, que é Eclesiastes 3. Gente, eu não estou falando ironicamente, tá? Eu amo esse texto. Mas ele é assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amém? E sabe qual é a parte mais legal? Porque se você discorda de mim, lamento, você está discordando com isso aqui. Cara, existe um tempo certo para cada coisa na nossa vida. Nós temos, vou falar um negócio. Nossos amigos, eles estão vivendo fases muito diferentes. Eu tenho amigos que terminam a faculdade esse ano. Tenho amigos que casam semana que vem. Lindos! Eu tenho amigos que entraram no relacionamento agora. Queria ter visto quem foi que soltou o uhul. Mas eu também tenho amigos que estão entrando no ensino médio e que estão em completo desespero de o que eu vou fazer. E tenho amigos que estão se formando e vão fazer vestibular. Então, cada um está vivendo uma fase diferente. Só que se você parar e se comparar, cara, todo tempo você vai achar que está chegando para trás. A gente estava conversando sobre essa pregação ontem, lá em casa. Aí o meu irmão falou algo muito legal, né? Ele virou e falou assim: eu vejo pessoas de 21 anos, que é a idade dele, no caso, e essas pessoas, elas estão começando a estudar agora. Mas eu também vejo caras de 21 anos ganhando milhões na Fórmula 1. E, gente, é verdade. Tem um mano lá que tem 18 anos, correu pela Ferrari pela primeira vez e ainda fez ponto. Não sei se vocês gostam de Fórmula 1, mas eu gosto bastante. Desculpa, revelações. E aí, se você para comparar, cara, eu tenho 19 anos. E pensa que eu, estou na carreira de Fórmula 1 também. E eu paro e penso assim, nossa, ele está correndo pela Ferrari. E eu? Eu ia falar algum outro time, mas eu não vou fazer isso. Eita! Cada um com seu inimigo. Cara, se eu começasse a fazer isso, eu não ia olhar para mim e pensar, o que eu tenho que fazer para conquistar aquilo que Deus tem para mim? Para conquistar aquilo que tem dentro do meu coração. Muito pelo contrário, a gente vai olhar para a vida do outro e vai ficar tão focado na vida do outro que a gente vai esquecer de viver. Você não vai ficar para trás porque o seu amigo está vivendo algo. Você vai parar de viver porque você focou na vida do seu amigo e não viveu a sua. Se o seu amigo está vivendo debaixo da vontade do Senhor, em nome de Jesus, se Deus quiser, ele vai estar. O tempo dele vai estar certo, cara. Se você viver dentro da vontade do Senhor, o seu tempo também. E uma coisa que é essencial para a gente entender é que o tempo deles nunca vai ser o seu, e o seu nunca vai ser o deles. Essa situação, ela não é saudável para nós, porque ela nos coloca num lugar de cobrança que é extremamente cansativo. Quem aqui não precisa levantar a mão? Mas quem aqui não está cansado de ser cobrado? Quem aqui está cansado de ouvir? E os namoradinhos? Quem aqui não está cansado de pensar assim, eu vou entrar. Parabéns, Davi, Deus abençoe você. Quem aqui não está cansado de pensar qual faculdade eu vou fazer e se eu escolher errado, os anos de aprendizado que eu tive ali, eu vou perder? Quem aqui não está cansado de uma cobrança? Eu vou falar uma coisa aqui que é verdade, eu aprendi na faculdade, tá bom? Que todos os adolescentes, sem exceção, eles estão numa constante busca de identidade. Até uma certa idade, de acordo com o cara muito louco lá, até os 21 anos, a gente está correndo atrás de quem nós somos. Então, imagina, até os 21 anos você está correndo loucamente para descobrir quem você é. Isso de acordo com o cara muito louco lá. Então, você começa a parar e a olhar com quem eu vou casar, qual profissão eu vou seguir, qual casa eu vou ter, qual carro eu vou comprar, e não sei o quê, e acha que isso vai definir quem você é. Porque você está olhando para a vida do seu amigo, mas não está olhando para quem ele é.
Você está olhando para aquilo que ele tem, para aquilo que ele faz. Isso é aquilo que ele é? O que você faz ou o que você tem define quem você é? Cara, nada das coisas desse mundo podem definir quem nós somos. Apenas o Senhor pode definir quem nós somos. E nós só encontraremos a nossa identidade no Senhor. Aline, eu vou te usar de exemplo, tá bom? Aline, ela está noiva. Ela não é noiva. Aline é Aline. A mulher que o Senhor criou para ser. Com o jeito doce dela. Então, te amo, amiga. Então, é importante que a gente olhe para isso, tipo, eu estou no ensino médio, mas eu não sou o ensino médio. Gente, é algo... Glória a Deus. Quem está tendo um ensino médio incrível, Deus abençoe você. Caramba, glorioso Senhor. Que às vezes o ensino médio é um lugar muito socorro. Entendeu? O meu foi na pandemia, né? O Senhor guardou, de uma certa forma. Então, assim, a gente tem que viver o tempo que o Senhor tem para nós. A palavra diz que há um tempo certo para cada coisa debaixo do sol. Olhar para o amiguinho com uma comparação destrutiva, ela vai matar os sonhos de Deus para você. Ela vai matar. Por quê? Porque você vai querer viver o do outro. Você vai querer viver no tempo do outro e vai ignorar os processos que Deus tem para você. Uma vida saudável é uma vida com processos. Por quê? Eu coloquei até esse exemplo aqui. Um bolo tirado antes ou depois do forno, o gosto é péssimo. É péssimo, gente, é muito ruim. Espero que vocês nunca tenham comido um bolo onde ficou queimado embaixo. Gente, dá uma tristeza, porque você dá uma garfada tão gostosa, aí você fala, ai, tá amargo. O gosto não fica bom. E é importante vocês terem isso no coração de vocês, porque se vocês se compararem o tempo todo, se vocês se compararem, vocês vão perder algo essencial, porque não estavam prestando atenção naquilo que Deus estava fazendo. Porque Deus está fazendo algo. Ele sempre faz coisas novas. O tópico 3, e o último tópico. Vocês são tão fofinhos. O tópico 3, eu chamei ele de comunidade. Tá bom? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre como a comparação ela não afeta somente o eu, mas ela afeta também o outro. Como a gente leu no começo, todos nós somos um corpo. Todo mundo junto somos corpo. Todo mundo conhece. Todo mundo sabe que a gente é um corpo. A gente leu isso hoje no começo. E é importante que a gente veja que toda parte do corpo... Deixa eu pegar certinho para não falar besteira, né? Que cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todas a mesma função. Assim, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado uns aos outros. Legal que aqui fala que cada membro está ligado uns aos outros. Ou seja, o que isso significa? Se você chutar o seu dedinho do pé na quina da mesa, ele teve uma reação legal, ele levantou a perna. Ele bateu a perna na quina da mesa? Não, ele bateu o dedo mindinho. Mas se o dedo mindinho está doendo, o corpo sente. E aí, eu vou exemplificar uma coisa que aconteceu comigo, que sério, gente, me marcou muito. Foi muito especial para mim. Eu sou uma pessoa que tem rinite, por isso eu falei que não sirvo para ser a tia dos gatos, não dá. Deixa o gato lá, eu fico aqui, entendeu? Ele bem longe, eu gosto muito de gatos. Quero eles bem, quero para eles o bem longe de mim. Então, assim, quando ela ataca, dependendo da intensidade, gente, o negócio, eu começo a pirar, assim. Meu olho começa a arder, ele começa a coçar, eu começo a espirrar e fazer atim. E a única solução que eu tenho é tomar um antialérgico, que dá um sono, molhar um paninho, deitar, colocar na minha cara, e fica lá até parar de arder. Aí,
uma pessoa muito querida aqui da galera, muito querida aqui da Carisma, amada do meu coração, ela descobriu isso. Seja lá Deus como, acho que foi conversando com alguém. Ela descobriu isso. E ela parou assim e falou, como que eu posso ajudar? Aí, o que ela fez, gente? Muito fofa. Ela fez um kit para mim com 4 panos, 4 paninhos, de um tamanho específico, com um tecido específico, que quando ela entregou, a filha dela entregou para mim, no caso, falou assim, é para você usar quando a sua rinite atacar. Porque a minha mãe soube que você tem que molhar um pano para colocar no seu rosto, para parar de arder. E, cara, isso para mim foi uma demonstração de carinho tão específica, que me marcou de verdade. Porque mostrou que essa pessoa, ela é atenta ao que está acontecendo na volta dela. Quem são as pessoas que estão em volta dela. E aí, nesse tópico, eu quero falar de comunidade, e a gente vai voltar para Romanos 12, só que a gente vai ler o versículo 15, tá bom? O versículo 15, ele está falando assim, eu vou esperar abrir, porque eu achei ele muito importante. Uma hora vai. Aí. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Essa pessoa, de uma certa forma, chorou comigo. Chorou uma dor que eu não falei para ela. Eu não cheguei e falei, ai, socorro, minha rinite socorro, e eu faço isso, por favor, me ajuda. Não, ela simplesmente ouviu e falou, cara, como que eu posso ajudar? Como que eu posso contribuir? Mas eu levanto uma questão para vocês. Se essa pessoa vivesse de uma comparação, será que ela faria isso por mim? Ou será que ela simplesmente ia olhar e falar, rinite não é nada, eu tenho isso, isso e aquilo? Ou, isso, nada demais, coitada, sofra sozinha. E eu reconheço que todo mundo já fez isso um dia. Não adianta a gente falar que não. Todo mundo já ouviu a história de um amigo e falou assim, meu Deus, ele está sofrendo por isso. Isso não é nada. Eu já passei por isso e não doeu. Ou eu passo por algo muito pior. Você não sabe como é a minha dor. Dói lá dentro. Sabe? Bem lá no fundo do meu coração. Mas a pergunta que eu faço é, será que a gente tem recebido as dores do corpo? Será que a gente tem recebido as alegrias do corpo? Como que a gente tem lidado com as pessoas? E eu volto um pouquinho para a faculdade, porque eu aprendi muito no semestre passado, porque eu estava fazendo um estágio que era aconselhamento com adolescentes em escolas públicas. Então, eu fui para uma escola pública, fazer orientação, atendimento. Para quem não sabe, né? Meu Deus, nem dei um contexto. Eu curso psicologia, tá bom? Orem por mim, que esse curso é só Jesus na glória. Jesus na minha vida, na vida das minhas amigas, estou aqui também. Gente, é um negócio que eles vão chegar, eu vou falar a verdade para você, eles vão chegar e querer destruir o evangelho na sua cara. Eles vão falar, você tem que conseguir o seu prazer, você tem que fazer aquilo que te agrada, você tem que fazer aquilo que te faz feliz. Porque isso, se você não fizer, isso te adoece. Eu digo para você, se você não renunciar a quem você é, se você não renunciar às suas vontades e viver aquilo que Deus tem para você, aí sim você adoece. Chora, Freud. Não dá, não dá, não dá. Não é algo que a gente tem que aceitar, não é algo. Não é algo, não tem como. E aí, voltando aqui. Que isso? Voltando aqui. O orientador, ele fez aulas preparatórias, né? Porque ele simplesmente não pode soltar um monte de adolescente de psicologia para aconselhar adolescente. Aí ele falou assim, gente, é o seguinte. Cada um de nós tem uma perspectiva de vida. Cada um de nós tem uma visão de mundo. Ou seja, se aquele adolescente chegar para você e disser, isso está doendo em mim, isso é doloroso, você nunca pode chegar para ele e falar, isso não é nada. Você nunca pode desconsiderar a dor dele. Em outras palavras, eu não posso ouvir o seu choro e não chorar com você.
e não ouvir aquilo que você está falando e não te acolher. E eu sinto muito pela psicologia, porque ela está dizendo isso hoje, só que a Bíblia disse muitos anos atrás. A Bíblia disse isso muitos anos atrás. Então, se você quer um conselho, vai ler a Bíblia. Tá bom? Enfim. Eu não posso ouvir a sua dor e não chorar com você. Eu não posso ouvir a sua alegria e não me alegrar com você. Eu não posso ser omisso naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu não posso me calar diante de quem Deus é. Eu não posso chegar, ouvir alguém que está sofrendo e não falar para ele: o Senhor, o Espírito Santo, Ele é consolador e Ele cuida de você. Ele trata das suas dores. Ele está aqui com você. Eu não posso omitir isso. Mas a partir do momento que você começa a se comparar, você omite isso. Porque você olha para a dor do seu amigo e você fala assim: eu vivi algo pior, sinto muito por você. Ou, isso não é nada, porque eu não chorei quando isso aconteceu comigo. Eu não posso chegar na sua dor e desmerecê-la. Eu não posso não chorar com você. E isso torna a sua vida não saudável. Você passa a viver uma vida que é doente. Porque você vive em torno de você mesmo. O Maldonado tem uma brincadeira que de vez em quando eu fico: socorro, meu Deus. Que é assim, às vezes eu estou parada, ele e a Carol, do nada. Eles começam a rodar. Gente, sem brincadeira. Eu estou aqui parada, eles começam a rodar em torno de mim. E falam: E ficam assim por um tempo considerável. E eu fico: socorro, meu Deus, alguém faz parar. Só que é muito divertido, eu gosto. Só que o ponto é que o problema seria como se você estivesse aqui e o que está girando em torno de você não é o Maldonado e a Carol, e sim as pessoas, o mundo. Está todo mundo girando em torno de você. Está todo mundo ali. Fulano, fulano, fulano. Cara, não faz sentido. Porque a sua vida, ela não fica saudável. E a do seu amigo também não. Porque ele vai ouvir as suas palavras e vai falar: será que isso realmente é importante? Será que a minha dor é realmente importante? Isso vai gerar um adoecimento. Isso vai causar dor no seu amigo, uma dor mais profunda. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que Deus nos ensina. A Bíblia nos ensina que Jesus chorou ao ver ali toda a situação da morte de Lázaro. A Bíblia nos ensina que Jesus, Ele é consolador. Se Jesus ele não se importasse com a gente, Ele não tinha falado: calma, galera, vai vir o Espírito Santo Consolador. Ele poderia simplesmente ir embora e falar: vocês que lutem aí. Mas Ele não fez isso. Ele falou: eu vou enviar um Consolador, o Espírito Santo. E é difícil. Eu vou falar a verdade agora. Eu vou falando o tempo todo, né? Mas assim, eu vou falar uma verdade agora. Faltou uma. É difícil você ver o seu amigo se alegrando. Sabe por quê? Porque muitas vezes ele está vivendo algo que você queria estar vivendo. Você que muitas vezes queria passar na USP e você não passou. Você queria estar estudando em tal escola, mas você não está lá. Eu lembro que eu fiz 3 provas para fazer o ensino médio fora da minha escola. Eu fiz no Rio Branco, no Objetivo e não sei mais aonde, na ETEC, acho. Gente, eu não passei em nenhuma. Foi horrível, uma experiência péssima. E outras pessoas passaram, enfim. Então, é só um exemplo de situação. E como que você se alegra com o seu amigo que está vivendo algo incrível, que você queria estar vivendo aquela alegria, mas você não está? Aí começa a entrar no impasse, porque ele teria que chorar com você, e você teria que se alegrar com ele, e aí todo mundo fica: o quê? E agora? O que a gente faz? Mas a palavra do Senhor, ela diz que a gente deve se alegrar com os que se alegram, e chorar com os que choram. A gente não pode achar que a gente é maior ou menor que a outra pessoa, que a gente é o alecrim dourado ou que nós somos a vítima de todas as situações. É fundamental que você tenha por quem se inspirar. Nossa, eu quero muito passar por algo, né? Eu quero muito
viver um relacionamento saudável, quero muito entrar numa escola específica ou numa faculdade específica, e que tal pessoa passou ou ela está vivendo isso. É fundamental que você se inspire em pessoas. Nós vivemos em comunidade para isso também. Para um levantar o outro, para um ajudar o outro. Mas essa inspiração ela não pode virar uma cobrança disfuncional. Uma cobrança que, meu Deus, o meu amigo está vivendo coisas incríveis. E no lugar de eu me inspirar nele, de falar, cara, eu vou viver as coisas incríveis que Deus tem para mim também, um parênteses muito grande aqui. Viver as coisas incríveis que Deus tem para mim também. Não as mesmas coisas que o meu amigo. Inspiração não é você querer viver a vida do seu amigo, isso é inveja. Inspiração é você falar, cara, ele está vivendo coisas incríveis. Eu quero viver coisas incríveis também. Mas as coisas que Deus tem para mim. A venda que a comparação coloca nos nossos olhos é que ela não nos deixa ver como o corpo está. Porque se você chega no seu amigo, chora as lágrimas, as mágoas e tudo, cachoeiras de rios de destruição, que não sei o quê, que, meu Deus, a minha vida é horrível. E o seu amigo está ali te ouvindo, ele chora com você. Aí, uma semana depois, você vai lá e chora, meu Deus, a minha vida é horrível. Seu amigo está lá ouvindo você, está chorando com você. Mas você está chorando com seu amigo? Você sabe como que ele está? A venda que a comparação coloca nos nossos olhos é que ela não nos deixa ver como que o corpo está. E uma vida saudável é uma vida que a gente acolhe a dor do outro, o outro acolhe a nossa dor. A gente se alegra com o outro e ele se alegra com a gente. Essa é uma vida saudável. E para finalizar, vamos só recapitular as vendas que são colocadas nos nossos olhos, né? A primeira que a gente falou é a venda que nos impede de ver a preciosidade do chamado do Senhor para nós. Aí, a segunda é aquela que nos faz querer correr ou pular processos. E a terceira e a última é a que nos impossibilita de vivermos uma vida em comunidade, que a gente chore ou se alegre com aqueles que estão chorando ou com aqueles que estão alegres. Aí eu vou voltar para o texto inicial e vou falar um pouquinho dele. Romanos 12, no versículo 3 até o versículo 8. Depois a gente lê o 15 de novo, tá bom? Eu vou beber um golinho d'água, se vocês permitirem. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar. Mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Se a gente se compara, não tem como a gente pensar moderadamente. Não tem como a gente andar segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Não tem como. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função. Assim, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Se a gente se compara, a gente não entende que a gente é um corpo. A gente olha para nós mesmos e ficamos nisso. E só nisso. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Cada um de nós tem uma função. Cada um de nós tem um propósito. Se a gente se compara, a gente não consegue viver esse propósito. Porque o dedão do pé vai querer fazer o trabalho do cotovelo e ele não vai conseguir fazer o trabalho do cotovelo porque ele é o dedão do pé. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. É impossível a gente fazer isso se a gente se comparar. É impossível. Feche o seu olho, seus olhos. Começa a pensar
nas coisas que você tem se comparado. Pode ser na estética, pode ser na sua fala, pode ser da maneira que você vive, pode ser os amigos que você anda, lugares que você frequenta. Pode ser tanta coisa, mas começa a pensar. Começa a pensar se as suas atitudes não têm deixado a vida do seu amigo doente. Quais são os comentários que você tem feito nas redes sociais? Nos posts dos outros? Isso também mostra quem você é. Isso também fala sobre quem você é. Como você tem olhado para você? Jesus, Senhor, venha sobre o nosso coração nesse momento. Traz para nós uma certeza de que o Senhor sabe o que faz. Que nós não vivemos para aquilo que nós vemos, Pai. Nós não andamos em direção a isso. Senhor, quebra toda a comparação do nosso coração. Quebra tudo aquilo que não condiz com a sua palavra, Senhor. Coloca no nosso coração uma certeza de que o Senhor sabe o que faz. Coloca, Senhor, no nosso coração uma certeza de que o Senhor é um Deus bom. Que o Senhor nunca errou. Que toda comparação seja quebrada agora em nome de Jesus. Que todo medo seja quebrado agora em nome de Jesus. Que toda incerteza seja quebrada agora em nome de Jesus. Que cada um de nós aqui vivamos de acordo com a vontade do Senhor. Que nós possamos olhar para o nosso amigo e querer vê-lo vivendo coisas incríveis. E não rebaixar o nosso amigo, ou não nos rebaixar, Senhor. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo venha confirmar dentro de nós a nossa identidade, Senhor. Que em nome de Jesus, o Seu Espírito Santo venha quebrar todas as barreiras que têm impedido que a gente viva uma vida saudável. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo venha curar as feridas que a comparação abriu dentro do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.